Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, muitas das vezes nos perguntamos quanto aos rituais externos praticados para conosco ou de nós para com o Senhor nosso Deus. Nós vemos muitos irmãos terem os seus rituais, lava-pés, santa ceia, dar o dízimo, chanta lachura labalaias, lagartixa na parede, e pega o casaco e bota na pessoa, ela cai pelo poder de Deus ou não. É muitos rituais, irmão. Buscar lá em Israel a água consagrada que abençoa a vida das pessoas. Quanto disso o Senhor está presente? O Senhor Jesus está presente. Ele ali é o cabeça que organizou estas coisas. Bom, é necessário conhecermos a história do Senhor Deus para com o seu povo, os judeus, e para com o seu povo, a igreja, para que não misturemos ambos os povos, fazendo assim um híbrido. Quando nós temos um animal de raça pura, um cachorro, pastor alemão puro, e nós misturamos ele, pegamos um macho para cruzar com um Rottweiler, nós vamos ter um híbrido, um mestiço, e nós não sabemos o que vai sair disso aí. Agora, se nós misturarmos esse filhote híbrido com outro filhote híbrido de um bulldog com qualquer, nós vamos ter um vira-lata, porque vai ter mais de 3 raças aí misturadas, né? Então, o comportamento cristão, ele está misturado, não só de forma híbrida, judeus com cristãos, como também com paganismo, rituais pagãos nas nossas reuniões cristãs. Então, quando os irmãos se ajuntam para congregar em seus templos, eles estão ali administrando e praticando muitos rituais pagãos, e surge a dúvida, né? Até mesmo na oração. Muitos irmãos, se não se ajoelharem, parece que Deus não está ouvindo. Ou se não orarem de pé, ou se não usarem um microfone para 4 pessoas, parece que Deus não está escutando. Há muita emoção envolvida. E aí a fé, ela acaba que não tendo presença. E na verdade, todo um culto religioso está sendo feito de forma emocional, e o Senhor Jesus não está participando, validando, direcionando aquele comportamento. Logo, o resultado será natural, emocional. Não será um milagre do Senhor, uma intervenção, uma validação do Senhor Jesus. Então, assim se encontra muitos irmãos, campanhas milagrosas de cura, onde as curas são duvidosas, no mínimo, né? No mínimo duvidosas, onde se ouve um testemunho de uma pessoa milagrosamente curada por um câncer, mas se você pegar um carro e ir até a casa dela uns meses depois, você vê que ela faleceu. Ela faleceu do mesmo câncer que ela foi curada. Se nós olharmos nas escrituras, as curas não eram assim. Não eram dessa forma. Então, é muita confusão. E aí isso gera tristeza, gera remorso, gera conflitos na mente do crente, dos irmãos verdadeiros, né? Porque esse canal é dedicado a irmãos verdadeiros. Aqueles que são sinceros no seu relacionamento com o Senhor Deus, mesmo que estejam errados, mas são sinceros. E por serem sinceros, buscam agir de forma correta. E aquele que busca, encontra. Talvez esse achado aqui agora, esse vídeo, que chegou até você 1, 2 anos depois dele ser publicado, quem busca, encontra, é o próprio Espírito Santo lhe dando aí a condição de você entender a verdade, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu estarei trazendo aqui uma série de vídeos, que pode ser 2, 3, como pode ser 10. O Espírito que vai encaminhar, buscando um pouco fatores históricos desses dois povos judaico, né? Irmãos judeus, convertidos então ao Senhor Jesus, e este povo cristão, que é a igreja, né? Por que cristão? Porque os cristãos, eles são um testemunho
da única religião verdadeira. Não quer dizer que dão testemunho, mas deveriam dar, né? Assim como os judeus era o único povo com a verdadeira palavra de Deus. O Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 4 para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Os judeus eram os portadores da palavra. Não quer dizer que ensinavam ela. Não quer dizer que a obedeciam, mas Deus entregou a eles. Assim como os cristãos são os portadores da palavra de Deus. Não quer dizer que a ensinam corretamente. Pode ser que as distorça a seu bel prazer. Não quer dizer que a praticam a palavra. Mas são os portadores, são um testemunho público na sociedade. De forma a envergonhar a Deus ou de forma a honrar a Deus. Essa é outra história, irmãos. Então vamos entender um pouco sobre cada um desses povos para que não os misturamos, né? Não venhamos a gerar aí um híbrido, né? Então Deus ele vai trazer revelações maravilhosas, descanso para a alma do crente piedoso, do crente verdadeiro, né? Bom, Deus ele trouxe ao mundo um tipo do seu poder ali. Ele escolheu um povo para isso, para que a humanidade conhecesse o seu poder. E esse povo, ele manifestou poderes inacreditáveis, não tem como acreditar naturalmente. Só quem viu, e o poder é para isso, é para ser visto, né? Diferente da fé, que não é para ser vista. A fé pertence ao povo cristão, o poder pertencia ao povo judeu, né? Não que os judeus não tivessem fé, mas a manifestação pública para os homens, não relação pessoal dos judeus com Deus, mas a manifestação pública para o mundo, para que o mundo conhecesse a Deus, era através do poder de Deus, através dos judeus, hoje através da fé, em obediência ao Senhor Jesus para a igreja. Bom, quando o Senhor veio para o seu povo ele estava numa degradação total muito grande. Os judeus foram se apartando dos caminhos do Senhor, até que Deus não habitasse mais entre eles. Chegando próximo à vinda do Senhor Jesus, houve um silêncio de aproximadamente 400 anos entre Malaquias, o último livro do Velho Testamento, e Mateus, o primeiro. Nesses 400 anos aconteceram muitas coisas não registradas nas escrituras sagradas. Quando nós chegamos em Mateus, nós vamos ter dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Um era saduceu, não cria na ressurreição dos mortos, não crendo na primícia da fé, tanto judaica como cristã, que era a ressurreição dos mortos. Mesmo assim ele se tornou sumo sacerdote. Jamais Deus levantaria um sumo sacerdote assim. Deus não estava mais com o seu povo, irmãos. Então hoje nós vamos meditar em dois acontecimentos. Quando um irmão não tem mais a presença de Deus. Vou repetir, então. Hoje nós vamos meditar em dois acontecimentos sobre judaísmo e cristianismo. Quando um irmão não tem mais a presença de Deus. 2, quando a congregação não tem mais a presença de Deus. A congregação pode até estar aplicando normas que Deus mandou. Ela pode até estar apegada a essas normas, mas ela não está mais apegada ao dono das normas, ao criador das normas. E ele abandonou essa congregação. Então, nos perguntemos, nós fizemos parte de uma congregação onde o Senhor Jesus se faz presente? Ou apenas se faz presente ali normas que o nosso Senhor Jesus estabeleceu? Ou às vezes nem isso. Às vezes nós temos um híbrido de culto judaico com culto cristão, que não é nenhum nem outro, é um híbrido. Cruzamos o pastor alemão com o Rottweiler e nasceu um filhote. Esse filhote não é nem pastor alemão, nem Rottweiler. Ele é um híbrido. Talvez o grupo a qual nós estamos indo cultuar a Deus, as nossas práticas externas de culto a Deus, ela é um híbrido. Não é nem judaica e não é nem cristã. Ou se é uma e outra, Deus não se faz presente.
e nós estamos sozinhos ali. E temos o irmão. O irmão onde Deus não se faz mais presente na vida dele. Ele rompeu a comunhão. Ele é salvo. Já falamos muito sobre salvação, então não é o assunto agora. Mas Deus não é mais com ele. Ele não tem mais a comunhão de Deus. Ele está por conta própria. E ele se torna um irmão muito perigoso para nós. Porque ele pode até estar praticando rituais externos que o tornam parecido com um irmão que tem a presença de Deus. E ele, com isso, trazer ensinos e comportamentos que contaminem o corpo todo. Então, hoje nós vamos meditar sobre essas duas situações práticas da nossa vida com Deus, cristã. Estamos em um grupo de irmãos onde Deus se faz presente naquele grupo. Temos nós a presença de Deus conosco. Então, a presença de Deus coletiva, no grupo a qual frequentamos, a presença de Deus individual na nossa vida, ou na vida de um irmão. Porque às vezes estamos num grupo que Deus pertence, Deus está ali, Deus está aprovando aquele grupo, mas no nosso dia a dia nós temos relação com um irmão que Deus não está mais na vida dele. E ele está nos contaminando. Que poder, irmãos! Que mensagem! Vai ser uma série de mensagens, porque só essa aqui vai levar uma meia hora, já pode sair aí. Se Deus não quer falar contigo, já sai, não perca teu tempo, nem continua assistindo ao vídeo. Então, eu vou pegar as escrituras aqui, vou abrir alguns textos em João, em Hebreus, né? Mas eu vou dar um pause para abrir, porque é de papel, demora um pouco. Bom, irmãos, para os irmãos que estão aprendendo com o Senhor e querem andar na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou abrir as escrituras aqui em Hebreus. Mas antes de eu te passar o capítulo e o versículo, precisamos ter a vigilância quanto à palavra de Deus. Só ela é apta para separar alma e espírito, junto e medula. O que isso quer dizer? Que muitas das vezes nós colocamos um fundo atrás, um fundo musical, e trabalhamos a nossa voz. Quem estuda linguística, como eu estudei por muitos anos, vai entender o que quer dizer de forma mais clara. Nós trabalhamos a nossa voz para capturar a atenção da pessoa, mas isso é emocional. Então, muitas das vezes, nós prendemos a atenção do ouvinte em gatilhos mentais. A expressão corporal, ela fala 70%. A tonalidade da voz, 33%. E as palavras em si, somente 7%. Então, eu tento cuidar para que eu não use de artifícios que venham capturar as emoções dos meus irmãos, porque eu quero que estas estejam crucificadas na cruz. Mas que a palavra do Senhor, Deus, ela venha dividir a alma, sentimento, vai para o lado aqui, e atingir o espírito, dando então crescimento espiritual, e os sentimentos do espírito, que é amor, paz, alegria, felicidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, paciência, meus irmãos, paciência. Então, irmãos, somos mais judeus ou mais cristãos? Estaremos nessa série de vídeos aí. 2, 3, não sei. Eu quero ler um texto aqui, então, inicial em Hebreus, capítulo de número 13, verso de número 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, sua vergonha. Bom, o arraial era o sistema religioso judaico, a qual Deus ele criou. Só existe uma religião verdadeira, o judaísmo. Então nós vamos mastigar um pouco essa religião, para entender os seus fundamentos, a sua história, como Deus tratou com essa religião e como ela se corrompeu ao ponto de o Senhor Deus se retirar dela. Então nós tivemos aí de Malaquias, um dos profetas menores e último do Velho Testamento, um silêncio, onde Deus não usou mais profetas, até o tempo de João Batista. Mas João Batista é da descendência de sacerdotes, mas ele não foi sacerdote. Por quê? Porque Deus escolheu ele como profeta
e ele saiu fora do arraial sacerdotal, onde seu pai era sacerdote, Zacarias. E Zacarias teve esse filho a quem eu falo, que é João, e Deus o escolheu por profeta fora do arraial. Ele foi para o deserto e viveu totalmente contrário à sua descendência. Ele deveria usar vestes bonitas, que são as vestes sacerdotais. O tempo já estava tão corrompido que havia 2 sumos sacerdotes, Ananias e Caifás. E um era saduceu, não cria na ressurreição dos mortos. Deus não habitava mais nesse corpo judaico. Deus não fazia mais presente ali. Não falava mais com eles. Então tudo que eles estavam falando era da boca deles. Eles estavam adulterando a palavra de Deus. Mentindo, colocando fardos pesados no povo. Deus não estava ensinando aquilo para o povo. Eles ensinavam da boca deles. Então Deus, terminando o seu tempo com Israel, o qual o abandonou, rejeitou, Deus vai enviar o Messias, que é Jesus Cristo, para trazer uma nova dispensação, que é a dispensação da graça. Então os judeus vão ficar de lado por um tempo, porque Deus não está mais tratando há séculos com esse povo, e Deus enviou um profeta para chamar esse povo ao arrependimento. Mas Deus conhece o futuro. Aqui eu estou pincelando um pouco da história. Deus conhece o futuro, sabe que esse povo não vai aceitar, e Deus tem essa intenção para abrir uma nova dispensação, que é a dispensação da graça, aonde Deus vai criar um povo para o seu filho, que é a sua igreja, a sua noiva, a sua amada, que somos nós. E esse povo, essa noiva, essa amada, ela começa pura no seu início, assim como os judeus. Quando começaram o relacionamento com Deus, amavam a Deus e obedeciam a Deus. Conforme o tempo vai passando, cada vez eles se corrompiam mais, até Deus não se fazer mais presente no relacionamento com eles. Então aqui o apóstolo Paulo está chamando os judeus para que eles abandonem as práticas judaicas, a qual não faz mais nenhum sentido, porque o cristianismo ele não vai ser uma extensão judaica, como prega o aliancismo, não. Ele não é uma continuação judaica, ele é algo totalmente novo. E aí os judeus vão querer trazer a circuncisão, vão querer trazer a prática do dízimo, práticas alimentares. E o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Verso 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial e levamos a sua vergonha. O Senhor Jesus foi posto nu, suas vestes foram rasgadas, ele foi considerado um ninguém. Ele foi expulso do seu próprio povo, que é os judeus, e condenado à morte. Ele foi envergonhado, totalmente envergonhado. Então o apóstolo Paulo está falando, abandonamos esse povo que abandonou o seu Deus. E sigamos a ele fora do arraial. Então Deus está chamando a cada judeu a um compromisso individual. Pessoal, o povo abandonou o Senhor. Deus está te chamando. Tu quer seguir nesse ritual? Tu quer seguir as ordenanças de um povo, ordenanças que Deus estabeleceu? Um povo que Deus escolheu, mas o qual Deus não se faz mais presente? Quer andar com o povo de Deus ou com o Deus do povo? Você quer andar com o povo de Deus ou com o Deus do povo? Muitas das vezes não dá para andar com o povo de Deus e com Deus, quando Deus já saiu desse povo. Então Deus, aqui através do apóstolo Paulo, está chamando os judeus. Em Gálatas capítulo 1, ele vai dizer, aquele que vos ensina um outro evangelho, qual não é outro, senão um falsificado, seja maldito. O que eles estavam ensinando? Os judeus querendo impor a circuncisão. Em Atos 15, os judeus querendo impor certos alimentos. Os cristãos deveriam se ater a certos alimentos. Então teve um concílio em Atos capítulo 15. Tirando tudo isso. E lá os irmãos, diz lá, e pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos. Aí vai lá estipular o que era para os cristãos praticarem, que eles não precisavam praticar nada daquilo que os irmãos judeus estavam querendo impor. Por que eu digo irmãos judeus? Porque eram irmãos que se converteram, que realmente aceitaram Jesus como Salvador e agora pertenciam à igreja, mas queriam trazer rituais judaicos. Então muitos rituais que a igreja pratica hoje são judaicos. O Senhor não está nesses rituais, não se agrada desses rituais,
E quando um irmão está ali praticando, o Senhor não está com aquele irmão, porque o irmão está num grupo ao qual Deus não pertence, ao qual Deus não está ali. Então ali o irmão está por conta própria, assumindo um risco. Então o texto está dizendo aqui: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando a sua vergonha. Então, eu, não como um historicista, né, porque eu não sou, mas pincelando um pouco da história, eu trouxe para vocês o que significa esse versículo aqui. Então, nós vamos estar com um povo a qual Deus não se faz presente, ou vamos estar com Deus, que é o Deus que criou esse povo? O carro de som ali, tive que dar um pause aqui. Parou. Vamos lá então. Em João, no Evangelho de João, capítulo de número 1, Evangelho de João, capítulo de número 1. Versículo 11. Ele veio para os que eram seus, e os seus não aceitaram. Então o Senhor Jesus veio para os seus, veio para os judeus. Ele entrou montado num burrinho como rei dos judeus, e os judeus o rejeitaram. O crucificaram na cruz e pediram: caia sobre nós esse sangue. Caiu sobre eles o sangue. Eles receberam o que pediram. Então ele veio para os seus, mas os seus não rejeitaram. Então o Senhor, nesse período, o Senhor escolheu João Batista para apregoar o arrependimento, chamar para fora: saiam do meio, saiam. João não foi um sumo sacerdote, não foi escolhido, não honrou a sua descendência. Ele era filho de sacerdote, sacerdote, não sumo sacerdote. Ele era filho de sacerdote, mas Deus tirou ele para fora, lá para o deserto. Ao invés de vestir veste sacerdotal, ele vestiu couro de camelo, de animal, né? Não sei se exatamente era de camelo, representando a morte do animal e o sacrifício do Senhor Jesus para a salvação, representando a veste de Deus sobre nós, não a nossa própria justiça, a nossa própria veste. E comeu gafanhoto e mel, e não as iguarias que os sacerdotes eles comiam. Ele não se contaminou com o povo de Deus. Era o povo de Deus, mas Deus não estava com eles. Muitas das vezes nós temos que sair fora do arraial, porque Deus não está nas práticas cristãs a qual nós, muitas das vezes, estamos praticando, irmãos. Então, conhecendo a história judaica, cristã, eu vou entender se eu sou mais judeu ou mais cristão, irmãos. Mas cristão de acordo à vontade de Deus para o cristianismo hoje, e não de acordo ao arraial cristão, a grande casa que nós temos instalada no mundo para ser uma cópia falsificada do verdadeiro cristianismo, da verdadeira igreja. Bom, para eu tomar essa decisão de andar com o Senhor, de estar participando de uma comunidade onde o Senhor está presente, seja de 2, 3 irmãos, seja de 20, seja de 200, é necessário eu estar com o Senhor. Então eu tenho que avaliar a mim mesmo. As Escrituras dizem em Hebreus, o apóstolo Paulo vai dizer: examinais a vós mesmos e vede se já não estáis reprovados na fé. Então eu tenho que fazer esse autoexame. Se nós lermos Juízes, capítulo de número 16, Juízes, capítulo de número 16, vou dar um pause aqui para abrir. Em Juízes nós vamos encontrar um homem chamado por Deus para uma missão. Então nós temos o nosso chamado coletivo, irmãos, que é a cristandade, contaminada hoje a grande casa. E dentro da cristandade, a grande casa que está contaminada com vasos de desonra, 2 Timóteo, 1 Timóteo, o apóstolo Paulo vai apresentar a igreja inicial nos 3 primeiros séculos, onde ela estava pura, limpa e protegida pelos apóstolos e seus ensinamentos, mas depois do 3º século ela vai começar a se tornar uma grande casa pública contaminada. Então o testemunho público, já agora em 2 Timóteo, ele está corrompido. O Senhor não está mais com esse testemunho público geral.
hoje o Senhor não está mais com a igreja, com os cristãos, com a cristandade, assim como ele não estava mais com os judeus quando o Senhor Jesus veio ao mundo. Então hoje nós somos chamados para levar a vergonha do Senhor Jesus fora da grande casa, com pequenos grupos de irmãos que amam ao Senhor e querem guardar os princípios doutrinários cristãos. Mas a grande casa está contaminada, assim como quando o Senhor Jesus veio ao mundo, João Batista não estava lá como sumo sacerdote, havia 2. E Deus já não falava com os judeus há 400 anos, porque o judaísmo estava totalmente corrompido. Hoje, o cristianismo está totalmente corrompido. Agora, para eu entender essa corrupção, e entender se os meus rituais cristãos, irmãos, como corpo de Cristo, ou seja, onde eu me ajunto com a igreja, com os cristãos, se ali o Senhor está presente ou não. Para eu entender se o ajuntamento a qual eu participo, o Senhor está presente ou não, eu preciso entender a história do judaísmo, do cristianismo, e chegar ao denominador comum de Deus para os cristãos hoje. Muito simples, irmãos. Mas está tão contaminado que parece complicado, mas não é, bem simples. Muito simples. Só que para ser simples eu preciso tirar um tempo fora do arraial. Saiamos a ele fora do arraial, tanto judaico como cristão. Ah, mas lá diz para o judeu sair fora do judaísmo. Calma, irmãos. Que o Senhor também está fora do cristianismo e nós vamos ver isso nas escrituras da grande casa. Mas antes disso, irmãos, eu tenho que ver as traves nos meus olhos, eu tenho que ver como está a minha relação pessoal com o Senhor. Porque o Senhor nos chama individualmente para fazer parte do corpo. Como está a nossa comunhão individual? Nós temos um homem chamado Nazireu, e ele tinha um voto com Deus, ele não podia cortar o cabelo. E Deus o chamou para livrar o seu povo do sofrimento. Lhe deu uma força que ele podia matar 1000 homens sozinho, com as mãos e com um pedaço de osso de um jumento. Ele matou 1000 homens. 1000 homens, fortemente armados e bem treinados. Só que esse homem foi, aos poucos, corrompendo a sua comunhão. Como não se podia destruí-lo pela força física, Satanás começou a usar a sedução. E assim foi, numa forma de analogia, né, de comparação, de tipificação, foi com a igreja. Satanás, com a força, degolava, matava filhos na frente dos pais. Pesquisa no Google a história da Felicidade, que foi uma irmã que o imperador mandou chamar os seus 4 filhos, matou um por um na frente dela, no 2º século. Pesquisa aí sobre essa irmã. Felicidade é o nome dela. Bota no Google aí. A história da Felicidade. A irmã cristã que perdeu seus 4 filhos. Bota no Google depois. E ela matou um por um. Aí o soldado mostrou as jaulas de leões e falou: se você não negar esse teu Jesus, nós vamos abrir esses leões. E eles vão devorar você. E ela olhou para o imperador, apontou o dedo para ele. Dirijo essas palavras ao Senhor Jesus, não a ti, ó imperador. Deus me deu a alegria de ter 4 filhos para morrer pela causa do nosso Senhor Jesus. Feliz eu entrego o meu corpo ao Senhor. E ela foi devorada pelos leões. A perseguição, a força, só tornava a igreja mais pura e limpa. Pelo menos por 3 séculos. Ali nós tínhamos o corpo verdadeiro da igreja. A pequena casa, a pequenininha. 1 Timóteo. Depois nós fomos ter a segunda casa, que é o cristianismo adúltero. Já havia focos lá, aquele que adulterava o evangelho, Paulo fala em Gálatas, mas eram focos. Logo, esses focos de incêndio logo eram apagados pelos apóstolos. Então, o imperador, vendo que a perseguição só piorava a situação, ele começou a seduzir a igreja. Parou de perseguir, proibiu o culto a outros deuses, era obrigado a adorar só o Deus dos cristãos, deu cargos políticos no Estado, começou a alisar a igreja. E aqui Sansão
Agora, olhando para a nossa vida individual, Sansão, ele sempre ali na adrenalina, ele mantinha-se fiel em Deus. Então Satanás usou Dalila para seduzi-lo. Ela era muito atraente. E a mulher, irmãos, ela tem um poder de sedução. Por quê, irmãos? Porque Deus criou o homem para a glória do seu Jesus e a mulher para a glória do homem. 1 Coríntios 7 ou 14. Depois eu confiro ali. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. E lá em Timóteo 2 vai relatar que o homem é criado para a glória do seu Jesus e a mulher para a glória do homem. Então a mulher... O que é a glória, irmãos? O homem é aquele carro do sonho, é a glória dele. Ele cuida para ninguém riscar, ninguém, porque aquilo ali preencheu o coração dele, é a glória dele. A mulher é a glória do homem. Então, a mulher tem um poder de sedução. Por isso há um mandamento para as mulheres quanto à igreja. E eu vou entrar nesse assunto num outro dia, sobre a posição da mulher na igreja do Senhor Jesus. Assunto que poucos entendem e muito menos aceitam. Então, Sansão, ele foi seduzido por Dalila. Só que ele não contava a sua força. Não contava. Mas cada vez ele foi chegando mais perto. Conta aí para mim a tua força. Ah, se me amarrar. Aí amarrou ele. E ela disse, os filisteus vêm contra ti. Ele arrebentou aquilo como ao fio ou cheiro de fogo. Aí ela incomodando ele, disse, se fizer trança no meu cabelo, eu perco a minha força. Mas não era isso. Ele só perdia a força se rapasse o cabelo. Ele ia perder. Aí ela disse, os filisteus vêm contra ti. E aí disse que ele se escapou, mas não foi mais ao cheiro de fogo. Ou seja, ficou mais difícil escapar. Ele teve que se esforçar mais. Por quê? Porque ele chegou mais perto de revelar o segredo. Irmãos, a nossa força ela é tirada aos poucos. O homem que traiu a esposa que traiu o marido, não foi assim, eu vou trair. Não, foi um flete. Um fletezinho lá. Ai, não tem nada a ver, é só uma conversa. Não tem nada a ver essas roupas que eu uso na academia, não tem nada a ver. O que vale para Deus é meu coração. Não é assim, já rapar o cabelo. Não, irmãos. A nossa força individual, a nossa força espiritual com Deus, ela é minada aos poucos, irmãos. Aos poucos. Quando o irmão cai ao adultério, cai na avareza, na mentira, se torna um mentiroso, cai na prostituição, foi aos pouquinhos, irmãos. Por isso que o Senhor diz, lembra-te onde caíste, teu primeiro amor. Porque o resultado externo foi passinhos de formiga, sedução por sedução. Satanás foi descobrindo o coração do homem, da mulher. Vamos ler as escrituras em Juízes 16, verso... Vamos pegar o 20 aqui, ou 19. 17 fica melhor. Ou 20. E disse Dalila, os filisteus vêm sobre ti. E Sansão despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram os seus olhos e o amarraram e o fizeram moer no moinho. Então Dalila falou, os filisteus vêm sobre ti. E ele disse, eu vou contra eles e vencerei, como antes. Qual é o problema nosso, irmãos? Qual é o problema nosso? Nós nos baseamos nas coisas, nos acontecimentos. E assim vamos perdendo a nossa comunhão com Deus. A gente cai na zona de conforto, tá tudo dando certo, a gente acha que tá bem com Deus. Estamos ali domingo na nossa Netflix, nos nossos shoppings, nas nossas academias, na nossa vida normal ali. E a nossa comunhão está indo, tá indo. Quando vem o problema, pensamos, vamos resolver como antes, como sempre resolvemos, não sabendo que Deus havia se retirado dele. Seus olhos foram furados, irmãos. Quando chega nesse ponto, irmãos, da disciplina do Senhor sobre nós, já falamos sobre isso, né?
Deus não tira a salvação, mas disciplina. É um caminho sem volta, irmãos. Muitos dos nossos irmãos vão perder os olhos, literalmente, ficar cego, paralítico, vão ficar acamados para o resto da vida, ou ainda vão ser tirados, mortos, como disse em 1 Coríntios 11. São muitos de vós doentes, enfermos e cansados, com depressão, por estar tomando a ceia indignamente, por estar andando com o Senhor Jesus de qualquer jeito, sem compromisso dele, o compromisso que ele tem para nós, não que a gente inventa na nossa cabeça. E são muitos também os que morrem, que Deus tira a vida prematuramente. Então, a primeira análise, irmãos, as seduções desse mundo estão descobrindo o meu coração, estão desvendando, abrindo o meu coração, tirando o segredo do meu coração, que é a presença de Deus, que é isso que me faz vencer todos os problemas. E Deus não nos abandona na primeira. No primeiro erro de Sansão, que foi dizer que era lhe amarrar, Deus ainda estava com ele. Então, quando chega a tragédia, não foi porque a gente errou e Deus nos abandonou. A gente veio numa sequência de erros, meus irmãos. Aquilo ali no teu trabalho, que vem aquela vozinha lá, bem baixinha, que o Espírito Santo é tão delicado e educado. Não faz isso. E aquela agitação, não tem nada a ver, é para glorificar Deus, é para dar o testemunho, irmão, vai dar... E qual voz a gente ouve? Aquela agitação, aquela adrenalina satânica, aquela Dalila toda perfeita ali, todos os prazeres de forma adequada que nos agradam? Ou aquela vozinha bem, não faz isso. Efésios 4:29, não entristeça o Espírito Santo que em vós habita. Você fala um palavrão e tal, e já está tão acostumado que nem tem mais noção de que aquilo ali é ruim, se já não ouve mais aquela vozinha bem delicada lá, e se entristecer o Espírito Santo, é porque todo o coração já foi descoberto, o Senhor já não se faz mais presente ali. E você está em maus lençóis, em péssimos lençóis, sujos, contaminados, cheios de bactérias e doenças espiritualmente falando. E quando os filisteus vierem, não vai ter jeito, não vai ter volta. Então, quando ouvirmos essa voz calma e suave do Espírito Santo, obedeçamos. Espera aí, eu já deixei me amarrar. Eu já deixei trançar os meus cabelos. Para! Obrigado, Senhor, por usar o irmão para me avisar. Não vou deixar rapar, não. O meu foi rapado, né, irmão? Mas esse pode, eu não sou narizeu, né, irmão? Não vou deixar rapar meu cabelo, não. E vou me colocar em oração, em choro, em lágrimas, e daqui para frente andar com o Senhor. Cada vez que o Espírito Santo falar, por que tu está falando isso para essa mulher, para esse homem? Deus não se agrada. Aquela voz calma, não fala isso. E o Espírito Santo não fica dando explicação porque é casada, porque vai... Não, o Espírito Santo só diz o que nós não podemos fazer. A explicação quem dá é o diabo. Ele dá um monte de explicação. Não tem nada a ver, tua amiga é teu amigo, nada a ver, tu tá ganhando algo para Jesus, tu tem a reputação boa. O diabo dá um monte de explicação. O Espírito Santo só diz, não faz isso, vem calmo. Irmãos, antes que o nosso cabelo seja raspado e Deus totalmente nos abandone, não para a salvação, mas em comunhão, e as consequências graves venham, nos apegamos ao Senhor. Nos apegamos a Ele, individualmente. E aí sim, a gente coletivamente vai entender as práticas da igreja e vai conseguir, aprendendo as práticas da cristandade que agrada ao Senhor, que não é a maioria. O que a maioria pratica não agrada ao Senhor. O Senhor está fora faz tempo. O Senhor abandonou a cristandade, confessa hoje. Vamos voltar agora ao coletivo, irmãos. Vamos voltar ao coletivo, entendendo primeiro que individualmente nós temos que andar em comunhão com o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai e vos enviarei outro, ele vos ensinará todas as coisas. Atos capítulo 1, que é o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, cumpriu-se Joel, o Espírito Santo foi derramado à terra, e hoje ele está aqui conosco até nos levar para o Senhor nosso Deus, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está conosco, nos ensinando todas as coisas. Não há desculpa, irmãos. Não há desculpa. Seremos indesculpáveis no dia da volta do nosso Senhor Jesus.
no tribunal de Cristo. Vamos então voltar então ao coletivo, às práticas judaicas cristãs hoje, né? Para entender o que é o judaísmo rejeitado por Deus hoje e o cristianismo, o qual é a religião vigente de Deus em prática, porém Deus não está no seu bojo público de modo geral. Deus não está. Assim como ainda era no tempo de Jesus, o judaísmo ainda era a religião vigente de Deus, só houve essas duas que Deus criou, o cristianismo, que não é uma religião, não vou falar sobre isso, é o povo de Deus, e o judaísmo, que era a religião oficial, a única religião que Deus criou. E Deus não estava mais com eles. Deus se retirou deles. E Deus chamou João, descendente de sacerdote, para então reduzir o cargo dele a profeta, né? Vamos dizer assim, e dizer que o povo está rejeitado. E agora deveriam crer no Senhor Jesus. Mas mesmo assim rejeitaram o Senhor Jesus, rejeitaram a chance de Deus voltar a estar presente no meio deles, e Deus sabia disso, para que a porta dos gentios se abrisse e a graça nos fosse estendida. Nós, gentios, somos aqueles que não somos da nacionalidade judaica. Esses são os gentios, que fazem parte do corpo da igreja, da grande casa, o qual Deus também hoje se afastou. Então a maioria dos nossos irmãos, que individualmente foram salvos, são filhos de Deus, se ajuntam numa religião cristã onde Deus não está presente. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 13, eu vou abrir aqui. É bom sempre abrirmos as escrituras, não só ouvirmos alguém ler para nós, abrirmos. Isso é muito importante, mas também não vou entrar aqui nesse mérito, né? Apocalipse, capítulo de número 3. Verso 20. Eis que estou à porta, aqui falando as cartas às igrejas, né? Então Deus vai dizer que essa igreja, ela é morna. É a igreja hoje, morna. Ela está na temperatura agradável a todos. Não queima e não congela. É agradável ao mundo. Hoje a igreja está morna, agradável ao mundo. Então, todo mundo hoje é cristão, virou moda no Ocidente, né? Principalmente, né? Na maior parte do mundo, exceto o Oriente, algumas partes, né? Mas de modo geral, a igreja ela é agradável, ela é morna. É o povo de Deus, a cristandade era os judeus, hoje é a cristandade. Mas Deus não está presente em suas práticas, embora a verdade venha dos cristãos. Por que eu digo que a verdade vem dos cristãos? Porque ela não vem mais dos judeus, hoje ela vem dos cristãos, que anuncia a salvação através do Senhor Jesus Cristo. E por que eu digo que o Senhor não está presente? Porque ela é hipócrita, ela não pratica a verdade. Ela distorce, ela adultera, ela não pratica, ela está igual aos judeus quando o Senhor Jesus veio ao mundo. O Senhor Jesus não se filiou ao judaísmo em nenhuma de suas divisões, porque o judaísmo se dividiu em vários grupos e nós vamos entender isso no próximo vídeo, o significado dessas divisões, que hoje a igreja está dividida em vários grupos também. Então no próximo vídeo a gente vai entender o significado, o propósito de Deus nisso. Então, a igreja hoje ela está morna. O que Deus diz, verso 20? Eis que estou à porta e bato. Ou seja, Jesus não está dentro da igreja. Ele está do lado de fora, à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa. Ó, a cristandade é o testemunho de Deus. Por quê? Porque não são os muçulmanos que pregam a salvação. Não são os hinduístas, não são os espíritas. A verdade, como o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, ela veio dos judeus, que era o próprio Senhor Jesus encarnado. Hoje, a segunda vinda do Senhor, quem ensina é o cristianismo. Então, a verdade vem dos cristãos, mas os cristãos não praticam. O Senhor está à porta, está do lado de fora. Ele não está dentro daquelas reuniões cristãs ali. Ele não tem nada a ver com aquilo. Mas, mesmo assim, o testemunho, a verdade vem dos cristãos. Se nós evangelizarmos uma pessoa hoje, um muçulmano, um ateu, um espírita, a verdade vem dos cristãos.
embora eles não a pratiquem, né? Que vergonha, mas que vergonha. Então ele está dizendo aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir e entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Então hoje Deus, dentro do coletivo cristão, a grande casa, a cristandade, ele está à porta. É a mesma fala aos hebreus, que na época era o povo de Deus. O que nós lemos lá em Hebreus, capítulo 13, verso 13? Saiamos a ele quem? Ao Senhor Jesus, fora do arraial, fora do judaísmo, porque o judaísmo se corrompeu. Faz 400 anos que Deus não fala mais através do judaísmo. Não com o judaísmo, com os judeus, né? Através dos judeus. E hoje Deus não fala através da cristandade, mas dela vem o testemunho do Senhor Jesus. Então ele nos chama para fora da cristandade, assim como os judeus foram chamados para fora do judaísmo. Então a cristandade, ela se prostituiu. Lá em Apocalipse, aqui onde nós estamos, ela vai ser chamada de a prostituta. Dela vai vir os mercadores da terra, os reis. Começou lá em Roma, lá em Roma. Aproximadamente 300 anos depois do Senhor, já no 4º século ali, foi ganhando corpo, e hoje nós temos a grande casa. Então, aqui eu trouxe uma introdução nesse vídeo sobre o judaísmo, saiamos fora, o cristianismo, e o Senhor Jesus todo lá de fora, batendo a porta, ou seja, esses rituais cristãos não são meus, não sou eu que estou convidando vocês para fazer isso, vocês estão por conta própria, estão mornos, se adaptaram ao mundo, mas dentro de vocês tem os verdadeiros, os que não estão como Sansão, os que se purificam, os que não cedem à sedução de Dalila e querem andar de acordo com a minha vontade. Então eu bato. Esses vão abrir a porta. E vão abrir, eu vou cear com eles. Vou dizer, ó, isso está certo, isso está errado. E vou reuni-los de forma que me agrada. Então, primeiro, eu não posso ser como Sansão, me deixar seduzir pelo mundo. 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer, o Senhor Deus vai dizer através do apóstolo Paulo: sai do meio deles, e eu serei para vós pai, e vós para mim filhos. Então aqui uma introdução sobre o judaísmo, o cristianismo. O Senhor parou de falar conosco através dessas religiões, desses rituais religiosos. Deus não está presente nesses rituais, não se agrada deles. Ele quer a nossa comunhão pessoal com ele, a nossa obediência ao Espírito Santo que fala ao nosso coração, para então ele batendo a porta, fora desse sistema religioso, nós venhamos ouvir a sua voz, como muitos judeus saíram do judaísmo e levaram a sua vergonha. Em João capítulo 5, um jovem é curado de cegueira, ele nasceu cego. Então a religião judaica chamou os pais. Como ele foi curado? E diz o texto que os pais ficaram com medo de dizer que foi o Senhor Jesus que curou, porque foi posto um decreto em Israel de quem confessasse que o Senhor Jesus era o Messias ia ser expulso da religião judaica. E é isso que está dizendo em Hebreus 13, sai do meio dessa religião aí e leve a vergonha do Senhor Jesus, que era honroso ser judeu. E hoje é bonito ser cristão. Cristão é carro novo, é casamento novo, é adaptação a qualquer modismo do mundo. Hoje, de modo geral, é rodopiar, é emoções, é canções bonitas, é tudo relacionado à alma, não há divisão entre alma e espírito. Então o Senhor está nos chamando para fora. Refaçamos a nossa comunhão, dobramos a nossa cabeça, refaçamos a nossa comunhão com o Senhor, oremos ao Senhor. Senhor, minha comunhão não está boa, eu muitas vezes deito no colo de Dalila. Talvez não rapou minha cabeça ainda há um pouco da tua presença em mim. Mas eu não quero que minha cabeça seja rapada, eu não quero que nem ser amarrado com cordas, eu não quero mais, Senhor. Oramos ao Senhor, refaçamos a nossa comunhão, tiramos as travas dos nossos olhos. Então o Senhor vai nos ensinar
o verdadeiro culto, a verdadeira adoração coletiva, quando nos reunimos com os irmãos. Deus abençoe a todos nós nessa série de vídeos que será muito edificante para aqueles que amam ao Senhor e aguardam a sua vinda.